Bom, vamos então fazer a planilha aqui correspondente à atividade feita sobre a turma de as notas da turma de Eletrotécnica. Então aqui já temos a coluna que representa as classes com amplitude 2, né, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. Aqui os pontos médios de cada classe. Ponto médio da primeira classe 1, da segunda classe é 3, da terceira é 5, 7, 9. Aqui as frequências absolutas de cada classe, né? De 0 a 2, frequência 4, 2 a 4, frequência 16, 4 a 6, frequência 7, 6 a 8, frequência 7, 8 a 10, frequência 0. Aqui temos essa linha, vamos colocar o somatório. Então, vamos precisar do somatório das frequências, né? Vamos colocar aqui. Toda vez que for colocar uma conta, tem que começar com o sinal de igual. Vou colocar aqui o comando soma. Onde que vai começar a soma? É na célula C2, que é onde está a primeira frequência aqui. E onde ela vai terminar, na coluna, é na célula C6. Então esse comando aqui vai somar todos os conteúdos da célula C2 até C6. Então, apertando aqui um clique, a gente tem então o soma de todas essas frequências aqui, que deu 34. Muito bem. Agora vamos fazer a coluna da frequência relativa, que consiste em dividir. Vamos então colocar aqui F minúsculo. E o que a gente tem que fazer? Dividir cada valor das frequências absolutas pelo valor da frequência total, né? Então vamos dividir a célula C2 pela célula C8, que é onde está a frequência total. Só que quando eu fizer essa divisão, eu vou depois arrastar para copiar as células. Quando eu arrasto, ele já vai automaticamente mudando a célula que eu vou fazer a divisão. Só que essa daqui vai ser sempre a mesma. Então, para fazer isso, para não modificar o valor da célula pela qual a gente vai dividir, a gente coloca o dólar, né? O símbolo de dólar. Então, por exemplo, vou dividir a célula C2 pela célula C8. Só que essa C8 eu vou colocar entre dólares assim, certo? Dessa forma. Porque assim, quando eu copiar, a célula C2 vai ser ajustada para a próxima, porém a C8 vai continuar a mesma. Então, dando clique aqui, a gente tem a frequência relativa dessa primeira frequência aqui. Agora, ao copiar aqui, ó, as outras vão sendo ajustadas. Ó. C3 agora continua sendo dividido por C8. C4 continua dividindo por C8. Então, se eu não quero modificar essa C8, eu faço isso, coloco entre dólares. Certo? Aqui a gente tem então as frequências relativas. Só que como está com muitas casas decimais, vamos selecionar todas aqui, ó, apertar com o botão direito o mouse e formatar células. Aqui a gente vai colocar então com uma casa decimal, vamos colocar o número no formato de porcentagem. Então aqui está com duas casas decimais, vamos ajustar novamente com uma casa decimal. Aí aqui a gente tem os valores das porcentagens. Então a classe 1 tem frequência de 11,8%, a 2. Podemos ver aqui então o somatório também. Coloco o sinal de igual, soma D2 até D6. E aí a gente vai ter a soma de todas as porcentagens, dando um total de 100%. Certo? Muito bem. Agora vamos fazer a coluna da frequência acumulada. Vai ser a coluna E. Então, vou colocar aqui FAC, que é a frequência acumulada. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os valores de todas as frequências, começando nessa primeira aqui, que está na célula C2. Então, vou colocar aqui igual C2. Essa não vai ser feito nada. A partir de agora, na próxima, eu vou somar o valor da célula C3 com o valor anterior da acumulada, que é o E2, certo? Então, vou colocar aqui, ó, igual soma, ou pode utilizar outra forma de fazer a soma, é simplesmente colocar o sinal de mais. Então vai ser C3 aliás, né? Agora que é onde está a frequência 16, e vou somar com o resultado anterior, que é o E2. Então C3 mais E2. Dou clique aqui
E aí a gente tem a sequência acumulada. Quando eu fizer a cópia, ele vai acumulando sempre com a anterior. Então aqui tem 27, 34, 34. Tá certo? Então aqui está a coluna das frequências acumuladas. Muito bem. Seguindo aí, para calcular a média, a gente vai precisar multiplicar as frequências absolutas pelos pontos médios das classes, né? Então vamos criar a coluna aqui, xi vezes fi, né? Nessa coluna, o que a gente vai fazer? Multiplicar o valor da coluna das frequências pelo valor da coluna dos pontos médios. Então vou colocar aqui, ó, igual, no caso a coluna das frequências é o C2, né? C2, a célula da primeira frequência ali, vezes B2, que é onde está o ponto médio. Agora basta fazer a cópia e ele vai ajustando aqui. A gente tem os valores de todos os produtos aqui. E vamos calcular o soma aqui, que a gente vai precisar para calcular a média. Então soma F2 até F6. E aí a gente tem a soma desses valores aqui. Muito bem. Aqui embaixo agora vamos colocar para a gente calcular então a média, aproveitando esses valores, né? O que eu tenho que fazer para calcular a média? Dividir esse valor aqui, que é a soma dos pontos médios ponderados pelas suas frequências, dividido pelo total de valores, que é 34. Então basta eu dividir a célula F8 pela célula C8. Então, igual F8 dividido, que é a barrinha, por C8. Damos um clique aqui e aqui a gente tem a média, que é 4, certo? Muito bem. Dando seguimento, a gente vai calcular agora os desvios médios. Para isso, vamos calcular o desvio de cada ponto médio aqui, em relação à média, certo? Então, vou fazer aqui. Então, vamos colocar aqui nessa coluna o módulo dos desvios, né? Xi em relação à média, né? Ou seja, nós vamos subtrair, né, o xi, que é essa coluna B, dos valores da coluna do valor da média, que vai ser fixo. Então a gente tem que tomar aquele mesmo cuidado que fizemos com a frequência relativa, certo? Ou seja, eu vou subtrair o B2, que é onde está o valor de x2 aqui, né? Menos, agora eu vou colocar entre dólar, né? Menos o valor da média, que está na posição A14. Esse eu não quero que seja modificado, é sempre menos ele. Então vou colocar aqui A14. Além disso, a gente quer os valores absolutos, ou seja, os módulos, né? Então tem uma função aqui, que é a função ABS, que ela faz o valor absoluto do que está entre parênteses aqui. Então com isso a gente está subtraindo o x1, esse xi aqui, menos a média, e colocando em valor absoluto. Então dando um clique aqui, a gente obtém o valor 3. E agora basta puxar para os outros, ele vai fazer os valores absolutos de cada xi menos a média. Agora precisamos do somatório, né? Igual soma, vamos somar toda a coluna, que vai do G2 até o G6. G2, dois pontos, G6. Damos um clique e aí temos o valor que nós vamos então... desculpa, aqui a gente não vai precisar desse somatório ainda não, porque precisamos multiplicar esses desvios pelas suas respectivas frequências. Então vamos deletar isso aqui, nós não vamos precisar. Vamos pegar agora e vamos multiplicar o xi menos a média pelas suas respectivas frequências absolutas, né? Então o que nós temos que fazer? Multiplicar essa coluna pela coluna das frequências. Então vou multiplicar G2 por C2. Então vamos ter aqui igual G2 vezes, o vezes representado pelo asterisco, né?
vezes o C2, que é a frequência absoluta. Muito bem, damos um clique aqui, obtivemos 12. E aí puxamos aqui, fazemos a cópia para somar. Agora sim é que nós vamos fazer a soma desses valores, não é isso? Igual, soma, H2 até H6. Damos aqui um clique para obter o resultado. E agora podemos fazer o desvio médio. Desvio médio vai ser então fazer o que? Dividir esse valor, que é a soma dos desvios, né, de cada valor de xi ponderado pelas suas frequências, dividido pela soma total das frequências. Então vamos dividir H8 por C8. Então aqui a gente vai ter igual H8 dividido por C8. E aí temos o valor do desvio médio. Ajustando aqui o número de casas decimais, com uma casa decimal apenas, a gente vai ter um desvio médio de 1,6. Muito bem, passo seguinte, a gente vai precisar calcular a variância. Para isso vamos calcular os quadrados dos desvios médios, né? Então pegando aqui xi menos m ao quadrado, representar o quadrado pelo acento circunflexo e o 2, né? Não coloquei aqui em módulo, que como vai elevado ao quadrado, então não precisa a gente representar como módulo, mas de qualquer forma aqui já está em módulo, não tem problema. Então o que a gente vai fazer? Pegar essa coluna aqui, aliás, essa daqui que é a coluna dos desvios médios, né, e elevá-la ao quadrado. Então o que eu vou fazer aqui, ó, igual G2, que é onde está o desvio, e elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado a gente coloca o acento circunflexo e o 2. Dá um clique aqui, já temos o quadrado desse primeiro. Para obter o dos outros é só fazer a cópia aqui, certo? Muito bem, agora o que nós precisamos fazer? Novamente multiplicar esses desvios quadráticos pelas suas respectivas frequências. Então vamos fazer aqui, ó, o xi menos m elevado ao quadrado vezes o fi. Aí vamos pegar aqui então, ó, multiplicar a coluna I pela coluna C. Então vou colocar aqui igual I2 vezes C2, né? E aí temos esse primeiro. Para obter os outros basta copiar, né? E agora sim vamos fazer o somatório dessa coluna, somatório de J2 até J6. E aí a gente obtém essa soma. E para calcular a variância, o que nós vamos fazer? Dividir esse valor pelo valor do total da frequência. Então vamos obter aqui a variância. Então vamos dividir aqui igual, né? Igual J8 dividido por C8. E aí a gente vai obter o valor da variância. Vamos ajustar aqui o número de casas decimais, formatar células com uma casa decimal. E aí então a gente tem a variância, que é 0,6. Para calcular o desvio padrão, basta nós pegarmos a raiz quadrada da variância. Então a variância está calculada aqui na célula E14. Então a gente vai colocar aqui igual. No LibreOffice a função que calcula a raiz quadrada é chamada de raiz, né? Já está em português. Tem algumas planilhas que usam sqrt, que é o comando em inglês, ficaria sqrt, aí coloca entre parênteses, mas aqui no LibreOffice já é raiz, né? Então nós queremos fazer a raiz do conteúdo da célula E14. Então E14, damos um clique aqui e obtemos o desvio padrão. Novamente ajustando o número de casas decimais, né, para uma casa decimal. Aí vamos obter o desvio padrão 1,9, certo? Bom, com isso a gente termina mais ou menos o que a gente queria fazer na tabela. Agora vamos calcular os valores da separatriz, a mediana,
os quartis, os percentis, não vou fazer todos os que são parecidos, vou fazer a mediana e o quartil 3. Os outros são calculados da mesma forma, basta implementar uma fórmula diferente, né? Então aqui nesse retângulo, nessa célula aqui, vamos colocar a mediana, né? E aí o que a gente vai fazer? Primeiramente localizar a classe da mediana. Dividimos a frequência por 2, 34 dividido por 2 é 17. Então 17, olhando aqui na coluna da frequência acumulada, ele vai estar nessa segunda classe aqui, certo? A classe do 2 a 4. Então vamos implementar a fórmula. Mediana é o que? É o limite inferior dessa classe, que é o 2, somado com o n dividido por 2, né, que é 34 dividido por 2. Podemos colocar aqui, o n está representado aqui na célula C8, então vamos colocar aqui C8, mas pode ser também já direto o valor, 34, não tem problema, dividido por 2. Aí isso aqui a gente vai subtrair das frequências acumuladas das classes anteriores, né, então a classe da mediana, essa daqui, a frequência acumulada das classes anteriores seria 4, né? Então menos 4, ou se você quiser colocar também a célula, seria E2, né? Então menos E2, pode ser também o valor direto. Vamos multiplicar esse resultado pela amplitude, que é da classe, que é 2, né? E esse parênteses todo aqui a gente vai dividir pela frequência da classe da mediana, que é a frequência 16, tá certo? Essa daqui. Então dividido por C3. Acho que eu coloquei alguma coisa aqui, não é E2, aqui é E3, né? Que é não, desculpa, é E2 mesmo, são a frequência acumuladas anteriores, tá? Então, damos um clique aqui para obter o resultado, certo? Desculpa, esqueci de colocar o sinal de igual. Toda vez que formos fazer uma conta, temos que colocar o sinal de igual. E aí obtivemos o valor da mediana, que é 3,6. Ajustando aqui o número de casas decimais para uma casa decimal, então a gente vai obter o valor 3,6. Significa que 50% das notas estão em valores inferiores ou iguais a 3,6. Né? Mais uma separatriz aí, vamos calcular o quartil 3. Né? Da mesma forma, a gente precisa do valor 3n sobre 2, que é 3 vezes 34, aliás, 3n sobre 4, que é 3 vezes 34 dividido por 4, isso vai dar 25,5, não é? 3 vezes 34 dividido por 4 vai dar 25,5. Aí olhando ali na coluna das frequências acumuladas, aqui está o 20, aqui está o 27. Então o 25,5 está dentro dessa classe, que é a classe de 4 a 6. Então o limite inferior é 4. Então a gente vai colocar aqui igual 4, que é o limite inferior, né? Mais, abre parênteses, aí vamos dividir então 3n sobre 4, ou 3 vezes 34 sobre 4, ou 3 vezes C8 dividido por 4. Vamos colocar esse valor aqui, ó, 3 vezes C8 dividido por 4. Feche parênteses, né? Menos as frequências anteriores. Então a nossa classe aqui é essa daqui, ó. Olhando as frequências acumulada anterior, vai ser o 20, né? Então menos, ou posso colocar aqui E3 também, né? Então menos E3, ou poderia colocar direto o valor 20. Isso aqui eu vou multiplicar pela amplitude da classe, que é 2, e vou dividir, vou colocar mais um parênteses aqui, ó, e dividir pela frequência da classe do quartil 3, que é 7, né? 7. Eu esqueci de colocar o sinal de divisão, que é a barra, né? Então dividido por 7. Aí vou dar um clique aqui e vou obter então 5,57. Formatando aqui com uma casa decimal, a gente vai obter o quartil 3, 5,6. E assim você faz para calcular as outras também, tá certo?
Muito bem, depois se você quiser você pode melhorar a aparência disso aqui colocando bordas, por exemplo aqui ó, posso colocar uma linha separando aqui os títulos, basta clicar com o botão direito, formatar células, aí tem uma aba aqui que é a aba de bordas, aí você pode colocar uma borda inferior aqui com uma largura um pouco maior, né? Vou colocar aqui uma largura de, essa daqui a gente não quer, ó. Só queremos a parte de baixo, então vou colocar uma largura de 1,05 por exemplo, aí eu dou um OK, aí vai aparecer aqui ficou também essas partes, eu não queria, só queria a linha de baixo, então vamos melhorar isso aqui, só para a gente ver como é que faz, formatar células, eu quero tirar essa parte aqui, eu não quero, só quero a parte de baixo, essa parte aqui não, só essa, toda vez que eu coloco aqui ela aparece, somente a parte de baixo com a largura de 1,05, essa aqui eu não quero, tá? Somente essa daqui, isso, aí damos um OK, aí ela aparece aqui uma barra separando as outras, tá? Aí você pode utilizar a sua criatividade e melhorar do jeito que você quiser. Pode fazer, por exemplo, retângulos aqui, né? Formatar células. Aí posso clicar aqui para colocar tudo em volta em um valor de 1,05 também, ó. Aí aparece aqui um retângulo separando a média, o desvio médio, a variância, etc. Ok? Então pode ser feita de várias formas aí, de acordo com a criatividade de cada um. Pode alterar a cor da célula também, aí vai a gosto da pessoa. Então ficamos por aqui, espero então que vocês façam essa planilha e depois eu vou passar um outro conjunto de dados para vocês fazerem uma nova planilha com essa. Pode aproveitar essa mesma, só adaptando para uma nova, tá? Então ficamos por aqui.